Olá pessoal, muito bom dia! É uma alegria imensa estar aqui hoje num lugar muito especial, com uma pessoa muito especial. Olha, eu andei uns bons quilômetros para chegar até aqui, cansei de subir, mas consegui chegar, tá? Então eu queria falar de forma bem breve aqui, ele que na verdade tem, vamos colocar aí, não vamos denunciar, vamos falar que ele tem mais de 20 anos de experiência dentro da psicologia clínica. É uma pessoa que ela ainda que tem assim aparentemente, né, toda essa experiência, cabelos brancos, mas é um cara que joga tênis aí semanalmente, é isso? Não, diariamente. Diariamente, me perdoe aqui, olha, diariamente. Nem fiz a minha apresentação, já estou contrariando o homem que vai me dirigir. Entendeu? Diariamente, ele que na verdade, ele tem aí um histórico. Ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil, dentro da psicologia clínica e dentro daquele sistema que era o Seven Control. Antes de eu falar sobre isso... Isso, não, só esse título. Silva Mind Control. Silva Mind Control. E é uma pessoa que hoje, ele está literalmente dedicada a transformar pessoas. Com vocês... Augusto Rico! Meu Deus, eu estou me sentindo na chegada do palco. Seja muito obrigado. Olha, uma alegria imensa. Eu estou aqui me sentindo um menininho, literalmente, diante de uma cultura assim esplêndida e ao mesmo tempo simples. Ele vai te trazer algo especial. Por favor, Rico, se apresente e vamos discorrer aqui um pouco sobre, de fato, qual que é o teu propósito de vida nessa terra. Bom, primeiramente tem que agradecer a sua jornada por ter chegado aqui, montado tudo isso. Foi fácil. Prática, né? Porque é aquela história, quando você fala fácil, para quem sabe é muito fácil. Para quem não sabe é tão difícil. O pessoal que está habituado comigo sabe que eu brinco muito, então por isso, quando eu falei em treinamento, em cursos e mentorias, o pessoal falou: Rico, por que você não fala logo num show? Eu falei: mas como é que é um show? Ele falou: você já faz o show, você já conversa com todo mundo. Então, ao invés de eu ficar falando qual é o meu currículo e tal, que segundo o show aí tem umas 30 páginas, né? Porque se a estrada é grande, tem que ter percorrido. É show. Mas na verdade é o seguinte: no momento em que eu saí da minha cidade e vim para São Paulo. Falando a sua cidade. A minha cidade é Paribuna, no Vale do Paraíba. E quando eu vim para cá, garoto, como muitos vieram para São Paulo, a gente vem através de um sonho. E o meu sonho era jogar bola e conhecer o mundo. Olha só, então a sua jornada, vamos dizer assim, sim, de 0 a 10 anos, como que você entende hoje? Olha, a minha jornada nesse sentido, ela deve ter começado por volta dos 23, 24 anos. Uau. Porque aqui em São Paulo, quando você chega sozinho, as dificuldades são muito grandes. Então o que acontecia? Eu trabalhava, como todos que vêm para cá, trabalha em um setor, em outra atividade, e com 2, 3 atividades, os boletos a gente conseguia pagar, mas quando começava um pouco mais e necessidade, né? Que a gente casa, tem essas despesas, todo mundo sabe disso. Então a minha vida não é diferente das outras. Só que, em determinado momento, tudo que eu fazia não ia para frente. Uau! Eu comprei um carro, acabei de pagar, perda total. Aí assim foram 6 automóveis. Meu Deus! O último deles, ali na Engenheiro Caetano Álvares, eu falo os endereços, porque na minha época não precisava fazer prova social. Hoje não, hoje você tem que provar tudo. Aí meia hora de chuva, vocês sabem como é que é chuva em São Paulo, levantou o carro, jogou no riacho e ele foi até o Tietê. Gente, aí eu conversando com um amigo psicólogo, que a gente trabalhava naquela época em seleção, ele me diz o seguinte: ô Rico, você trabalha muito, você é brincalhão, você trata o dinheiro assim como se você não fosse rico, fosse milionário, então as pessoas têm muita inveja e você precisa resolver isso. Em 1976 veio a sua fala aí,
Eu encontrei o Silvão, mas encontrou. Ah, tá, mas calma aí, calma. Essa parte é melhor. Só que eu não sei se vocês perceberam que eu fiz uma pergunta. Da onde ele veio e o que aconteceu de 0 a 10 anos? Você lembra? Você foi criado com pai e mãe? O que aconteceu ali nessa primeira infância? Na primeira infância, meu pai e minha mãe eles tinham um armazém. Isso, vocês eram da cidade de Paraibuna. Paraibuna no... Aqui, como quem vai para o litoral norte. Ah, tá. Então você é paulista. Paulista. Então o paulistão não é quem é daqui, né? Isso. Então ele é paulista, pessoal. Então, aí eu fiquei lá até os 20 anos. Ah, tá. Eu trabalhava no armazém, depois tomei conta de um açougue, depois meu pai teve lanteria. Familiar. E aí ele foi até um bar na beira da estrada. Só que eu queria ter essa ideia de ter liberdade para jogar, né, para passear, conhecer o mundo, eu queria algo mais. Ou seja, o desejo já veio ali na primeira infância de jogar futebol e conhecer o mundo. Então, quando eu estava na adolescência, eu já tive a ideia de largar tudo para trás e vir embora. Olha só! Então, independentemente do dinheiro, como todo adolescente, a gente quer ter duas coisas: liberdade e dinheiro no bolso. Ou seja, a utópica liberdade e o dinheiro para não falar assim, eu estou dependendo do meu papai ou da mamãe. Ou seja, algo tipo. Então, ali, uma coisa que as pessoas sempre gostam de saber porque logo ali da fase da infância para a adolescência surge ali a nossa primeira paixão, né? Sim. E uma hora que, por outro, que nem a última vez que eu fiz uma entrevista, aí ele falou assim que ele com 12 anos se apaixonou, aí o pai dele falou assim, olha, filho, faz o seguinte, eu vou benzer você, porque nunca mais você vai se apaixonar. Ô Rico, como é que foi isso? Primeira paixão. Olha, tu lembra disso? É que a gente trabalhava muito e estudava, então as paixões eram as colegas de escola. Vizinhas, talvez, né? Colegas. Mas na mesma classe tinha homens e mulheres, porque eu fiz o primeiro instituto de freira que tinha no Brasil, que era misto. Você participou da primeira turma? Não na primeira turma, mas da segunda, terceira turma, no ginásio, porque naquela época ainda tinha grupo escolar, depois se tinha admissão ao ginásio. Quando a gente foi para o ginásio, na cidade não tinha mais escola pública, então só tinha uma escola paga, que era das freiras. E quem quisesse ir para o ginásio estudar, teria que fazer o colégio das freiras. E esse colégio das freiras era misto, porque a cidade não comportava uma classe só masculina ou só feminina. Tá. Então é o seguinte, mas assim, a tua intenção inicial não era ser padre ou algo assim, porque colégio de freira tinha uma... Não, porque era a única escola que tinha na cidade. Era a única escola que tinha na cidade. Então, tinha... A zona rural, acho que era muito grande também nessa... A zona rural era grande, mas a cidade era pequena. A cidade tinha 3, 4 ruas, quando muito. Nossa! Até hoje não tem faixa para pedestre lá, porque não tem semáforo. Paraibuna. Paraibuna. Então, pessoal, hoje é considerada lá a cidade do quê? Agora é uma cidade turística, né? Uma cidade turística. Então, convido vocês a conhecer Paraibuna, e aí vocês vão entender de onde surgiu a mentalidade do Rico. Então aí a gente terminou o ginásio, eu tive que ir para São José dos Campos para fazer o colegial, que naquela época o ensino médio era o colegial, e aí depois que eu terminei o colegial em São José dos Campos, eu vim para São Paulo. Tá. E aí quando chegou em São Paulo, você já chegou com o coração aquecido, com aquele sonho antigo de criança, ou as distrações? Que São Paulo é assim, nos distrai. Eu estava vindo para cá e muitas coisas me distraíram, e eu pensando, tem um horário, eu tenho que chegar. Aí uma pessoa fala comigo, outra. São Paulo é uma cidade que distrai as pessoas, e isso pode desvirtuar certos sonhos. Na maioria das vezes isso ocorre, mas quando você vem para uma cidade que você deixou tudo para trás
e você não tem ninguém, você está a fim de querer arrumar primeiro um lugar para ficar, segundo um trabalho. Perfeito. E nessa me indicaram para, na época, a Força Pública, ela pegava atletas para corrida, para jogo, e eu perguntei onde é que era para ir. Aí um rapaz me pôs no ônibus, eu acabei indo lá para o Horto Florestal, não tinha nada a ver, chego lá, eles dizem, não, é aqui, resultado, aí mudou toda a minha vida. Uau! Porque eu tive que trabalhar, tive que estudar, né? E aí eu fui caminhando no que dava. Perfeito. Então aí, aquela história, a primeira coisa que você faz, você já casa logo, né? Justamente. Então deu ali uns 20, 25 anos. Menos do que isso, com 20 anos eu já estava pronto para começar a casar. Então, Com 20 anos, ou seja... Mas eu casei com 20 e pouco, não me lembro a data. Exato. Mas assim, isso significa que assim, a vida do Rick foi marcada também por paixões. As paixões, na verdade, elas são muito mais assim, imaginárias. Uau! Imaginárias, porque ainda hoje eu penso que a minha vida caminha na frente. E por que eu penso que caminha na frente? Porque quando eu fui fazer o curso, agora voltando lá no Silva Mind Control Internacional, ok. E aí que eu estava casado. Esse é um sistema, só para vocês entenderem, a Silva Mind Control é uma certificadora, é o que? Um master de coach. Hoje, traduzindo para a nossa linguagem hoje, o que seria hoje a Silva Mind? Ele continua ainda como um curso americano, só que hoje não é mais do Silva Mind, é da família, porque eles são falecidos, os irmãos Silva. E nessa época era um curso que reunia tudo isso que se tem hoje. Se tem hoje o que? Programação neurolinguística, neurociência, inteligência emocional. Que não era esse nome, talvez, né? Não era porque... Era um outro nome, né? Porque, na verdade, as pesquisas foram aparecendo e novos cientistas, novas pessoas foram dando isso. Então, eu, quando fiz a faculdade de psicologia, eu falei assim, bom, agora eu vejo todo mundo falando dos outros, o que é que os outros fazem, quais as metodologias que eles seguem. Eu falei, eu preciso criar algo que seja meu. Uau! Por que meu? Porque eu tenho a mania, né, é a fórmula mágica, que posso chamar assim, de pesquisar. Você vê, nós estamos aqui, você faz um negócio aqui no microfone, eu quero saber como é que faz. Legal. Desde menino eu tenho interesse muito grande por aprender. Ou seja, curiosidade. É isso aí. Então, com a curiosidade, você vai e você aprende as coisas. Então, eu não precisava estudar, até porque não tinha tempo. Eu trabalhava e estudava. O tempo inteiro a minha vida foi assim: estudar, trabalhar e praticar. Uau! Então, quando eu cheguei nesta fase, que me disseram que as pessoas tinham muita inveja, porque na época eu não acreditava nessas coisas. Eu era totalmente cético e via esse negócio que o pessoal falava de puxar de tapete. Isso não existia, porque a minha família não tinha que puxar tapete, cada um tinha a sua obrigação, tinha que trabalhar assim. Porque assim, só para vocês entenderem, porque para puxar tapete tem que ter tempo, e não tinha nem tempo para isso. Exatamente. Quem pôs também tem, o cara passa um tempo, né, tentando imaginar uma cena, uma situação, e não tinha tempo para isso. E outra, ele não tinha, até porque eu sou o filho mais velho de uma série de 10. Uau! Olha, eu então, também. Na verdade, eu sou o segundo da série de 10. Que beleza. Então temos muita coisa em comum. Algo em comum aqui. Em comum, porque a gente já vai aprendendo com os nossos erros, com os nossos acertos. Exatamente. E com os irmãos também, que a gente vai vendo de pequenininho. E outra coisa que me facilitou muito foi que a gente, todos estavam no trabalho, e à medida que um tinha dificuldade para fazer certas coisas, a gente já dava uma mão e dizia, fulano, que eu já fiz desse jeito, deu certo. Aí quando alguém vinha para mim e dizia assim, eu fiz desse jeito aqui, dá certo, como você, quando estava montando aqui,
eu vi, tá, olha, isso aqui eu não faria assim, aquilo eu não faria assim. Mas é por quê? Porque eu sou igual a todo mundo, mas depois eu já aprendi, o que eu fiz? Falei assim, eu não faria assim, mas eu estou aprendendo um modelo novo. Verdade. Então não vou ficar só numa metodologia. Perfeito. Então, com isso tudo, quando eu vim para São Paulo, essa foi a minha felicidade. Porque quando eu entrei e estava fazendo um exercício, aí o professor falou assim, olha, o Rico, não falou o Rico, ele falou para todas as pessoas, você está fazendo um exercício, está usando a hipnose, e quando você está no nível alfa, mais profundo, a primeira imagem que vier à sua cabeça, a primeira coisa é sempre a mais correta. Uau! E isso eu vi depois trabalhando com mulheres que são muito intuitivas, elas usam muita premonição. Olha só! E a gente aprendeu o quê? A primeira coisa que vem na cabeça é a mais correta. Então, como eu era cético, bem cientista, tal, exatamente. e eu queria ver, porque quando alguém dizia isso aqui é assim, eu digo, peraí, isso eu não acredito, mas vou fazer do jeito que ele está ensinando, para ver se é verdadeiro. Muito legal. Ou seja, o Rico, ao meu ver aqui, pelo que ele está descrevendo, ele não só era estudioso, mas tem uma expressão usada para quem é exclusivamente da área da ciência, que ele era metodológico. E essa, é isso. Eu seguia sempre um sistema, ou o meu ou da outra pessoa. Eu não emendava as duas coisas. Então, quando eu estava aprendendo uma coisa, eu estava aprendendo outra. E aí, neste exercício que eu estou fazendo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que eu seria instrutor dessa instituição. Olha! Primeira coisa, aí o pessoal que estava à minha volta começou a dar risada. Porque não, mas você tornou isso audível? Você falou isso? Falei, porque eu estou aqui conversando com você, mas isso é natural. Eu não tenho script aqui, às vezes eu tenho um papel aqui do lado para olhar uma palavra, para lembrar. Então você ficou quase como José do Egito diante dos irmãos, né? E olha, foi no Colégio Rio Branco em São Paulo, tinha 250 pessoas no auditório. Uau! E aí o pessoal começou a dar risada, porque toda hora eu sou de externar o meu pensamento. Então toda hora eu dizia, isso aí eu sei, isso aí o cara não sabe, isso aí o cara sabe mais, isso aí foi meu professor na faculdade de biologia, então isso aí é do meu campo. Então, eu sou o quê? Uma pessoa normal como todo mundo. Quem é que não critica os outros? Sim, só que eu aprendi e passo hoje para as pessoas que você deixa a crítica para dentro e aí você valoriza a parte boa das pessoas. É que normalmente, assim, eu não sei precisar se existe uma estatística, mas eu já ouvi falar sobre cerca de 20%. Por exemplo, eu chego para o Rico e falo assim, olha, o Rico é corajoso. Eu olho para você, coragem. Só que isso representa 10% do Rico. Entendeu? Aí o Rico é amável, mais 5%. O Rico, entende como é que é? Então, aí às vezes a pessoa pega ali 5% dele, que o Rico é chato. E aí sobrepõe sobre os 95%. Entendeu? Eu não sei precisar exatamente qual que é a proporção, mas dizem que quando você fala assim com uma pessoa amável, ela não é o todo dela, é uma pequena parte que é valorizada. Então, no fundo, a gente teria que olhar para as pessoas e olhar aquelas pequenas partes e colocar em evidência. Seria mais ou menos isso? Você sempre me joga lá na frente, porque eu falo que a minha vida começa agora, mas daqui para frente eu estou pensando em outras coisas. Por que eu falei que você me joga lá para frente? Primeiro, porque no mundo de hoje as pessoas falam em 80-20. Eu já fui para 93% e 7%. Uau! Porque o mundo mudou. Na minha época, as coisas podiam ser 80-20. Hoje é 93%, 7%. Aí você fala assim, não, estatisticamente, onde é que tem isso? Eu falei, olha, eu estudei estatística. É experiência, né? Mas eu falo isso porque é para dizer que é muito. Não gosto muito de estatística incisiva. Precisão, né? É precisão. Por quê? Você estava falando que fulano, e aqui no Brasil nós falamos assim, fulano é. Por quê? Você pergunta assim,
quem é você? O que você faz? A pessoa já diz, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou... Mas o Zé seria eu estou. Então isso eu aprendi, ó, que você vai lá na frente. Eu aprendi nas viagens que eu fiz para a Inglaterra, que os ingleses são assim, são muito educados nas palavras. Olha. Eles não são que nem a gente que toca, mas eles são muito educados nas palavras. Se você primeiro, não pedir licença, ele não para te dar informação. Segundo, se você não pedir por favor, ele não estaria aí, ele continua. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesta disciplina inglês, ele não diz assim, você é amável, ele diz, você fez uma amabilidade para mim agora. Uau! Então, eu sou caracterizado por alguma coisa que você fala, não, o rico é bom. Ele diz, não, o rico fez agora um ato de bondade para mim. Olha que perfeito. Olha, ou seja, fica muito mais preciso, né? Então, com isso, eu comecei a achar uma metodologia onde eu fosse mais bem educado. Olha. E olha como você me jogou lá para frente. Hoje tem inteligência artificial. Eu estava aqui falando, não, minha querida, você trabalha bem comigo, eu quero ver se você está disposta a trabalhar isso, aquilo, nós vamos fazer isso, como agora, ó, vamos fazermos aqui um podcast, você poderia me dar uma mão, fazer um roteiro para mim? A secretária me diz assim, escuta, Rico, você acha que ela vai ficar inteligente, vai ficar boa? Eu digo, olha, querida, eu não sei se ela vai ficar mais educada, mas eu quero dizer para você o seguinte, eu passei a ficar mais educado. Olha só. Sabe por quê? Porque eu comecei a tratar as pessoas melhor. Olha só, inclusive, assim, eu queria ressaltar, Sim. pegando só esse link aqui, esse gancho, porque certo estudioso, na verdade, eu vou considerar que ele fez eu vou entender que foi uma brincadeira. Sim. Porque ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, qual que é o maior nível quando você percebe que você está saindo do seu sentido, ou seja, você está ficando maluco, quando você começa a tratar com a educação a inteligência artificial. Agora eu estou diante de uma pessoa, olha que contraponto, estou diante de uma pessoa que é experiente e que usou do mesmo artifício para tornar-se ainda mais educado. Entendeu? Olha como que é o contraponto. Então eu vou considerar que o que ele falou foi uma brincadeira de mau gosto, né? Porque de fato o meu uso que eu faço com ela, eu sempre converso de uma maneira mais educada e sensível. Cada vez que ela responde, isso me dá a entender que é possível melhorar. E ele está certificando isso agora. Então, olha, que coisa. Você veja só, não tinha programado não isso. Tinha, a gente não tinha programado isso não. Não tem nada com programação, mas eu vim vindo na sequência que eu posso agora até fazer uma propaganda aqui, falando do livro. Eu escrevi um livro. Isso, só que o que acontece? Não, deixa eu só mostrar para o pessoal aqui o segredo da montanha, uma jornada interior pela energia viva do subconsciente. Deixa eu só concluir dizendo o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque este livro não é meu e não é dela, é nosso. Uau! Eu criei uma conversa com ela e nessa conversa nós escrevemos um livro. Isso, só que presta atenção, o Rico ele tá entregando para vocês o ouro, só que na verdade eu vou pedir para ele dar somente o petisco, que eu quero saber de onde surgiu. Vamos segurar ele só mais um pouquinho? Vamos deixar isso para o final, porque eu quero saber de onde surgiu essa ideia maluca de você empreender, porque você vem de uma área clínica, ou seja, você atendia pessoas, e aí de onde surgiu essa ideia de você empreender? Então, veja só, pegando o gancho que você falou, né? O que é que falta para mim? É essa perspicácia de vendedor, de apresentar essas coisas. Uau! Então, agora, você falando, me vem lá, eu volto lá na minha família. Se eles eram comerciantes, e eu vejo o seguinte, deixa eu contar uma história então aqui do meu pai, que eu achei que marqueteiro igual ele não existiria, sabe por quê? Porque uma vez, eu era menino e vi ele cortando queijo. E cortou um pedaço de queijo, espetou-se na faca e deu para uma senhora que passava lá no bar, antes de chegar em Caraguatatuba, para comprar o queijo.
E aí comprava, tomava um lanche, aquelas coisas todas. E eu sempre fui uma pessoa que cuidei dos detalhes. Gosto da filigrana, do luxo. Uau! Depois da beleza e depois do conforto, né? Então, Que legal! Então, por que isso? Eu aprendi com as Muito mulheres. O homem, ele primeiro quer ver o conforto, depois a beleza, e para por aí. A mulher não, a mulher quer o luxo. Ah, ela vai até o último nível? Ela começa pelo luxo, vai pela beleza e depois no conforto. Nossa! Se não segue essa ordem é porque ela não pode. Não tem, se não tiver grana pro luxo, caramba, então a gente vai para um lado e ela pelo outro. Com certeza. Conforto, a gente vai o conforto e beleza. Ela vai luxo, beleza e conforto. E conforto. Olha, eu peguei essa. Então essa aí, ó, vocês vão ver que depois vão pegar. Então o que acontecia? Eu falei, papai, corta uma faca direitinho, assim, dá um pedacinho para ela. E ele me virou seu filho, isso ela está acostumada lá em São Paulo. Todo mundo fala igual, ela não vai lembrar de mim. Agora, se eu pego um queijo desse tamanho e faço assim para ela, eu sou um caipirão, pô. Ela vai lembrar aquele caipira lá do coisa, não esquece do queijo. Nossa! Ou seja, ele estava usando uma técnica de neuromarketing que nem era usado mais esse nome. Por isso que eu estou falando para 30, 50 anos à frente que eu usava o não, neuromarketing. Só de carteira de motorista são 62 anos. Então, veja bem. Denúncia. Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a pegar essas coisas. Agora está retornando tudo aquilo que ficou no meu subconsciente. A gente trabalhava, atendia todo mundo. Então, hoje, na verdade, como é que começou? A sua pergunta foi, como é que começou? De onde surgiu essa ideia? Essa ideia foi o seguinte, eu tive a vontade de fazer, como todo mundo faz, com prompt, aquece, faz com que ela seja, né, um agente. E eu nunca fui de surfar, e todo mundo fala em surfar em onda. Eu fui muito mais de mergulhar. Eu gosto de mergulhar no templo da sabedoria e da inteligência. Uau! Então ele está falando que ele é uma pessoa assim, não só perspicaz, né? Que gosta de não só assim, tem as duas ideias, né? De ser eficiente e eficaz. Ele está falando sobre eficácia, e está falando sobre profundidade, e está fazendo uma sátira construtiva acerca do mundo moderno, que está sempre surfando. Então, você veja bem, em termos dessa conotação, eu estou voltando às origens e mostrando que se a pessoa quiser ficar fora da curva, furar a bolha e ser diferenciada, ela precisa fazer as coisas diferentes, ela não pode ir na onda. Porque se ela for na onda se ela for na onda junto com todas as pessoas, a inteligência artificial vai fazer todo mundo entrar na manada. E se você furar a onda e ficar fora da curva, você vai ser o diretor, né, o condutor da manada. O condutor. Então veja só, o que eu quis fazer? Comecei do jeito que me ensinaram. Falei, quero que você faça uma propaganda, né, para o meu método rico de treinamento. Ou seja, só para entender, esse método rico foi o método que você trabalhou a sua vida inteira. Tudo que nós fazemos hoje, como uma pessoa pergunta, você escreveu um livro? Você fez, nós estamos fazendo esse podcast aqui em meia hora? Não, nós estamos fazendo desde que nós nascemos. Porque o resultado... A historicidade. Então, isto aqui é resultado de tudo que nós fizemos. E como eu sempre falo, agora você me puxa, eu vou falar, foi por acaso que você encontrou comigo, que nós fizemos a mesma coisa, por acaso você pegou a condução, veio até aqui, tudo acontece por acaso. Agora tem gente que me contraria, eu digo para ele, então falei ao contrário. Muda o quê? Nada acontece por acaso. Ou tudo acontece por acaso, o que mudou? Nada. É que existe uma energia diferente que une as pessoas, que une as coisas e que gera o universo. Então, você está querendo dizer que, de acordo com a frequência energética que nós vibramos e que nós alcançamos, naturalmente alcançamos as pessoas que estão lá?
Antigamente eu continuaria falando com você na mesma frequência. Hoje, com os jovens me ensinaram, nós estamos na mesma vibe. Pronto, tudo. Então, veja, eu corto as coisas, porque depois a gente faz, mas no curso, quando veio na minha cabeça aquilo, nós estávamos numa maneira dizendo o seguinte: eu vou ser instrutor disso. O que veio na minha cabeça no futuro? Chego para o CEO, falo para ele: olha, eu gostaria de dar um curso com vocês, eu tenho um livro e tudo mais. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Não depende de mim para você ser instrutor. Veja, aí todo mundo fica maluco. Você é o CEO que representa o americano aqui. Você está fazendo um curso para o pessoal, para ser instrutor. E aí, um candidato deseja, você fala que não depende dele. E aí? Aí eu me lembrei da Bíblia, me afastei os 40 dias para o meu deserto. Uau. Me preparei, um belo dia eu falei: bom, que tal, eu vou dar uma chegadinha na Alameda Jaú. Aí chego na Alameda Jaú, numa sexta-feira, estava o senhor José Silva conversando ali e tal, e eu pergunto à menina quem é, porque eu não conhecia. Ele falou: esse é o americano que criou o método. Uau! Aí o que aconteceu? Did you see that? Aí abre a porta, sai o CEO. Nossa! Ô rapaz, você falou que ia ser instrutor, não voltou mais. Eu falei: não. Aí falei na cara do americano: não depende de você para ser instrutor. Então, tô aqui. Uau! E aí, para encurtar a história, Encurte a história. encurtei a história. Isso foi em março. Em agosto, ele me liga e diz assim: você não quer ir para Campinas? Tem um curso lá e o professor não vai poder ir. Você não quer dar a primeira aula como preparação e atividade que você vai fazer? Eu falei: se for assim, eu vou. Aí foi. Só para entender melhor, pessoal, a Silmar Control seria hoje o que as pessoas chamam de coach? Não. Já seria o estilo de metodologia que conhecemos hoje como coach? Não, porque ela ainda continua. Os americanos têm aí o curso e de vez em quando eles promovem aqui no Brasil ainda. E não é coach? Não é coach. O senhor José Silva, ele criou uma metodologia onde as pessoas passavam a prever o futuro quando estavam estudando. Uma das filhas dele... Usando o quê? Tipo o sexto sentido? Usando outra frequência? Eles usavam uma frequência alfa, não é? E quando você entra nas frequências mais baixas, o seu cérebro começa a trabalhar de uma forma que você pode ter essa abertura. Quando eu descobri que podia ter essa abertura, eu fui a fundo nisso e fiz o aperfeiçoamento lá nos Estados Unidos. Depois vim aqui para o Brasil. E aí, como eles afastaram o período, eu fui e continuei com a minha pesquisa e cheguei hoje onde nós vamos falar especificamente quando a inteligência artificial pode trabalhar com o nosso poder do subconsciente. Nossa. Mas isso é muito confuso. Olha só, pessoal, passo a passo. Pessoal, presta bem atenção que essa era a parte que ele queria que eu chegasse. Então, assim, aqui, na verdade, o que está acontecendo, assim, invisivelmente aqui, é um verdadeiro duelo. Porque ele está querendo me entregar, falou: Rico, segura só mais um pouquinho. E aí o Rico falou: não, eu vou entregar. Ou seja, energeticamente a gente está nesse duelo. Mas eu queria dizer algo a você, Rico. Quando você decidiu, antes, na verdade, de você tomar essa decisão, você falou que passou um período que você esteve em viagem, conhecendo o mundo, que era aquele desejo infantil ainda. Sim. Você tirou aí um tempo da sua vida, talvez 1 ou 2 décadas, e o que você poderia retratar assim, de maneira breve para nós, em conclusão dessa experiência magnífica, que talvez até faz parte do meu sonho, de você que está nos assistindo? Então, você veja bem, eu sou assim, o pessoal dizia livro aberto, mas é naquela época. Eu sou uma pessoa que eu vou falando as coisas espontânea, do jeito que ela vem, e você está fazendo a mediação certinha. Por quê?
porque eu vou chegando lá, para eu viajar, para quem perdia os carros, para quem tinha uma energia, eu era aberto, como se fosse uma esponja, que qualquer tipo de energia eu sugava. Nossa! E aí eu comecei a aprender a mudar isso. Então já vamos dar um salto, né? Um salto quântico aqui. Um salto quântico. Vamos dar um salto quântico aqui da seguinte maneira. Quando eu fui lá, dei o primeiro curso e aí fiquei o tempo inteiro dando os cursos, eu comecei a ganhar carro, eu não perdia mais. Então as pessoas gostavam de mim, eu comecei a fazer as coisas gratuitamente. E aí é ótimo que você tenha aparecido, porque assim me segura um pouco nas coisas. E aí eu encontrei uma pessoa muito bacana, que nesta oportunidade tinha a possibilidade de viajar, e eu também, e a gente tinha já se estabelecido. Legal. Muito bem, aqui vai ficar um hiato então de uns 50 anos. Uau! Da onde eu parei, para onde você me perguntou, e aí viajei a Inglaterra inteira, porque ela tinha família na Inglaterra. Ah, entendi. E aí a gente já tinha dinheiro para gastar, também gostava muito de tênis. Uau. Quando a gente não estava... E lá é a terra que você que valoriza isso, né? E valoriza. Então, quando nós não estávamos lá, nós estávamos em Nova York assistindo o jogo que está começando hoje, que é o US Open. Nossa! O maior torneio de todos os tempos continua sendo aí ele. Mas as pessoas às vezes querem saber assim, pô, o cara tem isso, sim, mas não é a jornada do herói. Eu passei pela vida, eu trabalhei. Então, tem muita gente que sabe, não, eu quero... A jornada do herói. Você viu o ponto da sátira aqui? Ele é espontâneo, eu acho massa. Então, mas veja só. É trabalho, pessoa herói é trabalho. É trabalho, eu trabalhei o tempo inteiro. Eu dava aula no ginásio do Estado, dava aula na academia da Força Pública da época. Eu trabalhava e treinava um time de basquete sábado e domingo para pagar os boletos, pô. Aí quando eu mudei a energia, aí eu fui para a Inglaterra, então, mas isso aí são 50 anos, porque tem gente que fala assim, pô, o Rico hoje está no clube, eu vi ele lá, eu vi no Instagram dele lá, está com 11 mil visualizações, pô, ele estava no clube quinta-feira, estou no clube todos os dias, hoje eu estou aqui fazendo tudo isso, está numa boa, mas levei 50 anos. Se você não quiser levar 50 anos, conhece o Rico. Exatamente. Então, pessoal, presta bem atenção, que assim, olha, estudos, né, indicam que para criar essa jornada que a gente chama aqui hoje da jornada do herói, que ele tem um outro nome, leva de 15 a 30 anos. A gente está falando de alguém que ultrapassou, né? E assim, eu não mencionei isso aqui, mas eu coloquei aqui, ó, pequenininho. A gente está falando com uma pessoa nada mais, nada menos que ultrapassou, né? Para aquela época, fazer psicologia já era um nível de esforço quase que sobrenatural. Eram poucas pessoas, né, que fazia. Mas ele fez pós-graduação, ele fez 2 mestrados, ele tem 2 doutorados dentro da área de especialização dele. E aí agora eu estou diante dessa nave espacial, que na verdade essa nave espacial se coloca como uma criança e fala, não, acabou, doutor, acabou. Agora vamos recomeçar. Aqui, olha, vamos começar do agora. Entendeu? Então, quantas pessoas, isso me trouxe até aqui, quantas pessoas no dia a dia você se depara, você se esbarra com ela, com esse tipo de mentalidade. A gente está falando com alguém que não trabalhou, eu posso apostar que ele nunca trabalhou menos do que 10, 12 horas por dia, entre trabalho e estudo. É isso aí. Com certeza. Foi um chute, eu dei um chute aqui. Entendeu? Eu estou falando por base. E 365 dias por ano. É isso, tem essa também. Porque a gente está falando de uma terra, de um país assim, tropical, as pessoas não têm muito essa noção, mas países mais nórdicos, então, as pessoas ficam mais dentro de casa, são mais estudiosas. País tropical, as pessoas querem sair mais, sabe disso aí? Praia, se divertir, mostrar o corpo, carnaval, né? Eu estou falando porque eu sou baiano, né? E da minha turma, assim, eu lancei mais de 30 livros, né? Nasci de um lugar super simples. E aí as pessoas falam, cara, como que você fez isso? É porque eu descobri
que existia uma região do planeta que as pessoas estudavam mais. Aí eu falei, para ele estudar mais, ele tem que ficar mais tempo parado. E eu vim de uma terra onde as pessoas dançam. Lá é carnaval, Bahia é carnaval, micareta, e tudo mais. Então, se você quer alcançar, seja lá o que for, e é uma das perguntas curiosas que eu tenho aqui, assim, ó, o porquê que as pessoas demoram muito, Rico, para alcançar as coisas? Olha, os seus sonhos. Quando a pessoa fala isso aí, eu sempre penso na coisa mais importante que existe no mundo. E no último treinamento que eu fiz aqui, eu peguei um depoimento, porque durante todo o tempo que eu trabalhei, eu nunca peguei depoimento, porque um falava para o outro e... porque só que hoje é diferente. Hoje, por ser diferente, como você está falando, eu preciso de prova social. Prova social? Por que prova social? Porque vejam bem, eu estou contando umas histórias aqui, o mínimo que eu posso segurar. Por quê? Porque é muita fantasia. E as pessoas olham e falam assim, pá, só esse cara que é o bom? Não, então, como eu sempre falei isso, eu vinha assim, o pessoal vinha com um currículo. É isso, papapá, chegou, é doutor, isso, aquilo. Eu sempre falava, mas o que ele fez? Quero saber de resultado. E hoje, o mundo de hoje quer saber resultado e rápido. E nesse depoimento a moça falou que saúde ela recuperou, trabalho ela recuperou, mas o tempo ela não recupera. Uau! Então a sua pergunta é em cima da coisa mais importante que nós temos, é o tempo. Uau! E eu sempre falei, viver o aqui e o agora. Então quando eu dizia para a pessoa, você estudou, você fez isso, fez aquilo, eu não tinha assim meta programada, vou fazer tal faculdade, vou fazer isso, eu vou trabalhar nisso. Não, a minha meta sempre foi subconscientemente, e como eu sou religioso, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, papaizinho lá do céu, o arquiteto construtor do universo, não importa. Deus sempre esteve presente e nesse momento Ele está direcionando a nossa fala. Porque pode ver que o seu currículo, o seu script, o seu roteiro e o meu já foi para concluir. Né? Por quê? Porque se o tempo é mais importante, e a pergunta é, por que as pessoas demoram para fazer? Primeiro, a complexidade das crenças dela. Eu não sou capaz de fazer isso pode dar certo para os outros, para mim não dá, isso aqui não dá para o outro. Quando você pensa assim, eu já pensei antes, só que eu botava na cabeça o seguinte, não dá? Vamos lá, vamos fazer. O outro lá fez, deu, por que para mim não dá? O que eu tenho de diferente dele? Se ele é humano, mesma espécie... Então vamos lá, eu não posso fazer tanto quanto ele faz. E isso eu aprendi quando? Eu aprendi, agora você me lembrou, eu fiz a faculdade de educação física, e o meu registro no MEC é 52. Nossa! Então imagina só, no esporte, quando o pessoal diz, não, se um faz, o outro pode fazer. Não é bem assim. Cada um tem o seu talento. Uau! Tem o seu talento. Você tem que achar a sua vibe, né? Você tem que achar a sua frequência. E é o seguinte, fazer. Dá o primeiro passo e vai para frente. Então, isto eu trouxe para a minha vida e compartilhei com as pessoas. Falando, olha, você veio aqui, falou comigo, a gente está brincando, está sorrindo, porque eu nunca gostei de que alguém dissesse para mim, faça isso. Então, o que eu fazia? Eu fazia antes, quando alguém pedia, já estava pronto. Se você quiser caminhar mais rápido, você chega e fala, é tempo? Eu gostaria de fazer tal coisa. Então, gosta, já faz já. Você vem para cá, dá risada, você imagina você trabalhar o dia inteiro com problemas na empresa, com problema em casa, com problema no trabalho, na escola, leva filho e tal. Você vai chegar depois de noite, fazer 4 horas de aula. Você fala, não, professor, doutor, não sei das quantas, está cheio de coisa escrita, como está na moda hoje, que em 72, quando eu fiz um curso de oratória na IBM, já se condenava o tal de filho chato, pô. Está todo mundo fazendo, pega ali escrevendo pequenininho, para uma turma de 50, 100, 200 pessoas no auditório, e aqui enxerga aquela letrinha pequenininha
pequenininha que você pôs. Aí vem a tecnologia, aí o cara pega e toca, põe grandão, né? Faz você enxergar de longe. Então, nós estamos voltando ao que era bom antigamente. Pega esse corte, pessoal, pega esse corte e eu vou te falar o que eu estou sentindo aqui em ouvir essa vibração aqui. Olha, quando você começou a falar, esse último corte dele aqui, o meu coração, sabe quando começa a disparar de alegria, ele vai aumentando, se avolumando, e eu senti algo semelhante ao que eu senti quando eu ganhei com 5 anos a minha bicicletinha. Maravilha. O que seria isso? Como é que você pode clinicamente falar? Eu posso falar uma coisa a você, e gostaria que agora tivesse os graduados aqui, que eles iriam colaborar com o que eu estou falando. Legal. Aqui nesse auditório, a gente sempre fala de coisas boas, pega as pessoas que querem construir o seu desejo, coloca numa frequência muito boa. E como você sentiu, logo que chegou aqui, e agora, porque nós estamos falando, e quando eu começo a vibrar assim, eu já não preciso mais usar a auto-hipnose comigo, nem a hipnose, nem a auto-hipnose, para entrar nos níveis mais baixos. Eu tinha 84 horas de treinamento, eu dava 2 cursos por mês. Então você entra nessa frequência. Quando você entra nessa frequência, tem gente que diz assim, nossa, mas que coisa gostosa que está aqui. O que você sentiu? Você regrediu. Ou seja, foi a mesma sensação, a mesma experiência quando eu tinha 5 anos, que a minha mãe, ela trabalhava aqui em São Paulo como doméstica. Um abraço para Dona Neide, a minha mãezinha querida, na idosa. E ela veio para São Paulo, naquela época, o computador era pra gente ultra rico, entendeu? E ela veio trabalhar numa casa de pessoas que eram muito bondosas, né? Às vezes somos incentivados a olhar diferente para ricos, mas existem ricos e nobres, existe pobre e snob, isso aí é humano, entendeu? Características humanas, só que as pessoas gostam de exponenciar, né? Eu não sou rico, então eu vou falar mal daquele fulano. Eu não sou forte, então eu vou falar mal dos músculos dele. Então eu era um jovem que a gente foi o primeiro ali, talvez do bairro, a ter uma TV de 14 polegadas da CCE colorida, e eu tive uma bicicleta Caloi Cross que ela levou também, e eu tinha um computador. Talvez nem o filho do prefeito não tinha naquela cidade. E ela estava aqui em São Paulo trabalhando, e essas coisas que vinham, né, dos Estados Unidos, naquela época era da Tectoy, né? Não sei se existe ainda, era o Pense Bem da Tectoy, e eu tinha hoje o que seria a réplica de um computador. Imagina uma criança ultra simples ali, mas sonhando e pesquisando coisas sobre o mundo. Então eu acessei exatamente isso. E você falando, assim, eu aderi com uma verdade tão grande, foi crescendo meu coração, assim, alegre. Ou seja, a sensação que eu estou aqui agora é que eu de fato posso realizar qualquer coisa. Eu já tenho em minha mente uma projeção quase que natural voltada para isso, que eu treino há algum tempo. Mas ouvindo isso, eu estou me sentindo quase que um Superman da vida real, humana. Olha, rapaz, eu fico muito feliz. Impressionante. Com o depoimento que você está dando, porque esse depoimento eu estou habituado depois de 50 horas de treinamento. Não, isso aí. Porque as pessoas, elas vêm pensando em tudo que eu falei, né? Que eu sou uma pessoa normal, comecei fazendo as críticas como todo mundo fazia. Claro. Fui criando uma nova forma de oferecer a crítica. Claro. Primeiro, valorizar o que a pessoa sempre faz e depois corrigir o que pode ser corrigido. Claro. Então, nesse sistema... Se ela permitir, né? Sim, porque quando eu falo desta forma, é para o meu público que veio aqui. Porque quem está na internet, e eu vi isso hoje, trabalhei 12 anos de graça, tem gente que de graça mete o pau. 10 reais mete o pau, 5 antes, 1.000 mete o pau, 100 mil mete o pau, não importa o valor. É a frequência que sempre você tem aquela porcentagem de 7% daqueles que estouram a bolha. Uau. E vão bem. Então eu estou falando isso porque o processo que ocorre, que você sentiu aqui, que eu estou sentindo, é ótimo. Então você vê que eu criei
desta forma que eu trabalho com energia. Então a pessoa chega com uma energia, às vezes ela está com autoestima lá embaixo, daqui a pouco ela está animada. Uau! Eu não preciso da técnica específica para ela... Só vibração. Né? Só vibração. Em vez de ficar falando de técnica para resolver problema de insônia, de dor de cabeça, de memória, eu começo brincando, né? A pessoa que eu estava falando vem aqui, depois de ter os problemas dos filhos, com tudo de casa, vem aqui dar risada. Teve um cidadão, tinha um cidadão que chegou naquela época eu dava curso no domingo, a mulher trouxe ele, como diz lá no interior, no Cabresco, né? O cara não queria vir de jeito nenhum. Eu não vou assistir um cara falando 4 horas o tempo inteiro. Eu não tenho sapato para aguentar isso. Aí no domingo ele dando esse depoimento que você deu. Pô, que maravilha. Então eu falei, pô, o que você está fazendo aqui então? Você não vinha? Ah, mas também você não fez nada, pô. Você só fez eu dar risada, eu dei risada o tempo inteiro, depois você me pôs para dormir, dormi aqui, ronquei e fui embora, tá tudo certo. Uau. Foi aí que eu botei um show. Então o que acontece? As pessoas, elas estão vivendo um ambiente e estão cuidando do ambiente do ponto de vista do empreendedorismo. Uau. Então ela falou assim, olha, se você quiser ficar rico, você tem que trabalhar com rico. Eu digo, mas você vai lá, você trabalha com rico e está sendo um pau mandado. Não é assim. Você tem que mudar o ambiente se for necessário. Mas o ambiente que você tem que mudar é o ambiente da tua casa. É um objeto que está num lugar que não está correto. É uma pessoa que vem e fica falando mal da tua casa. Corta isso. Se a pessoa não falar coisa boa para você, você já corta logo, não tem necessidade de você ficar ouvindo. Pessoal, presta bem atenção nisso daí, que eu ouvi, eu estava passei uma fase muito delicada desse ponto de vista. Eu não tinha essa cultura, e aí foi aí quando uma pessoa fez um comentário comigo que eu entendi como um dos conselhos mais nobres que eu já recebi em vida. Ela falou o seguinte, olha, observa na sua casa todos os móveis, todas as peças e veja quem te deu aquilo. Olha o que a pessoa falou. Aí eu pensei, tá, mas por que eu tenho que observar? E aí depois você agora centraliza para você perceber qual que é a energia que aquela pessoa atualmente tem sobre a sua vida. Meu Deus. Rico, é isso aí. Por incrível que pareça, eu saí tirando assim de casa, olha, eu fiquei com cerca de 10 a 15% das coisas que estavam em minha casa. Eu não sei nem como te explicar isso. Então, é possível, e aí depois a minha mente ficou muito mais clara, eu entrei numa outra vibração que é esse sistema que ele está falando agora, que se assemelha, né? Mas ele vai tratar, e aí a minha vida de fato mudou, se transformou, se organizou, né? Limpou tudo, limpou por dentro, limpou tudo por fora. E aí o que aconteceu? E aí agora eu me deparei com uma pessoa, quando eu comecei a conversar com o Dr. Rico, eu olhei e falei, olha, essa mentalidade eu ouço em poucas pessoas. E essa mentalidade estava sincronizada com os estudos que eu havia feito anteriormente, só que eu não tinha encontrado ninguém ainda com esse tipo de proposta, porque a gente vive em uma sociedade surfando, a maioria assim, não vamos falar, né, mas acima de 90% das pessoas surfam em onda dos outros. Agora eu me deparo com alguém que dá os mesmos conselhos que eu, ou seja, tu tem a tua onda, descobre ela e se aprofunda o máximo que você puder, porque a tua felicidade mora ali. Então, Rico, agora a gente vai chegar no show do Rico e aí você vai desvelar. Chegou o momento, chegou! Não, veja só, quando a gente pensa assim, né, faz uma jornada, chegou nisso, naquilo, hoje está muito na moda fazer o quê? Que nós acabamos de falar. Então tem alguém que dá um curso só para coisa de imóveis em casa. O que ocorre é que a simplicidade ficou longe. As pessoas hoje querem tudo complexo
para vender dificuldade e entregar facilidade. Então, veja bem. Ele está falando sobre o maior nível do marketing multinível da atualidade. Você não está entendendo o que ele está falando, não. Então, olha, veja só. Quando eu falo essas coisas, e eu aprendi com o mestre há muitos anos, de que maneira? Trabalhar por parábolas, falar por metáforas. Então, quando você usa uma metáfora, a pessoa que está no auditório, ela entende na intenção dela, na intimidade dela, no nível dela. Uau. E não tem que ninguém colocar nada na cabeça dos outros. Então, o que eu falo? Se você entendeu e aceitou que uma pessoa que deu um negócio para você, no momento em que ela deu, ela não estava com intenção boa, você entendeu isso? Tem a pessoa que fez, tudo bem. Tem uma pessoa que está do teu lado, que está te puxando para baixo, é hora de você soltar as amarras dessa âncora do passado que está te segurando. Ah, mas como é que eu faço isso? Vai lá no seu criado mudo. Olha a simplicidade que ele fala. Vai lá no criado mudo, abre o criado mudo e vê quanta coisinha você anotou e pôs ali. Esse grampinho aqui eu vou deixar de lado. Olha, eu posso precisar desse clipe, então guarda tudo. Vai guardando ali. Aí você entra na lei do uso. Tudo que você usa desenvolve. Tudo que não tem uso, você dá um jeito nele. Uau. Porque veja só, você vai para a academia, faz musculação, o músculo cresce. Aí o seu cérebro tem que ser trabalhado. Você fala, eu não trabalho com o meu cérebro, eu só uso 10%. Conversa, você usa o tempo inteiro, só que você está falando assim, eu estou jogando, você precisa treinar para não errar mais, para não fazer mais desse jeito. Aí chega para mim e fala, por que os meninos se orientam, eles crescem no tênis mais rápido que os outros? Mas simplesmente porque eu não falo para ele não errar. Tem gente boa ainda hoje falando não errar. Eu não trabalho com erro, eu trabalho com acerto. Você também só trabalha com acerto. Pode vir qualquer pessoa que trabalha com você, trabalha com acerto. Ela vai fazer uma operação, ela vai com certeza de que ela vai fazer. Ela não vai assim, não, eu estou preocupado que eu vou errar. A outra chega e fala assim, olha, eu vou arrumar aqui para fazer o som aqui. Você foi arrumar para fazer o correto. Você não foi preocupado, olha, eu pus isso mais para cá, mais para lá, será que não está errado? Vou corrigir. Não, você não tem que corrigir nada, você tem que fazer o certo. E qualquer que seja o seu serviço, preste bem atenção no que eu estou falando. Você vai para o seu serviço dizendo assim, eu vou hoje fazer isto. Porque se você não for com esta maneira de pensar, com esse compromisso seu, você não vai fazer certo. Então, quando você for para trabalhar, no dia que você falar, hoje está tudo certo. Por quê? Porque você saiu cedo de casa, você foi fazer um negócio. Tem dia que você, hoje já está ruim. Pronto, já começou a ficar ruim. Seu cérebro começou a programar com o quê? Com aquela pessoa que disse para você, cara, mas você não é nada disso. Quantas vezes você falou que você era o segundo, mas quando tem 3 filhos, o do meio, coitado, se ele é pequeno, ele quer fazer as coisas e diz, não, você é criança, não dá para fazer isso ainda. Aí o maiorzinho, o adolescente, ele vai sair e tal, aí o do meio quer ir, não, você não pode, você é criança. Aí quando você vai trabalhar, pegar o menorzinho, você é grandão mesmo, para com isso aí. Então essas programações, elas estão todas no nosso cérebro. Hoje você tem curso só para reprogramação. Aí você perguntou, que eu iniciei como Civil Mind Control e eu fui direcionando como psicólogo para criar alguma coisa que pudesse ser útil para todo mundo ao mesmo tempo. E aí eu descobri que o negócio é frequência. E frequência, então o que você vai fazer? Comecei pela lei da utilidade. Depois tem a outra lei universal, que nós já falamos aqui, só que não demos o nome, que é a lei reciprocidade. Quando você faz Acertei. Em cima, você está aqui, ó. Então, você faz um negócio para uma pessoa, você vê. Trabalhei muito tempo, continuo ainda postando coisas gratuitamente na internet e ajudo. De quinta-feira eu tenho uma live aqui que eu chamo de Masterclass, nessa classe. Quem quiser vir, pode vir aqui, assiste.
que tiver Se aqui você em São quiser Paulo. falar até o endereço, né? Ah, beleza, o pessoal, bem lembrado, tá vendo como falta o meu marketing aqui? Tá? Então, você veja, o pessoal gosta do coração dos jardins, né? A Oscar Freire, a maioria sabe onde fica. Sabe. Então, esquina com a Lorena e Tietê, onde tem a Margarita e o Paris 6. Eu estou aqui na Doc Lobo 1301. Então, a Doc Lobo 1301 entre a Lorena e a Tietê. Ok, então é o seguinte, ó, ele falou de uma forma bem simples. Agora, como eu cheguei aqui hoje, e eu vou te falar, quer ver, ó, presta bem atenção. Se você, no caso, se a pessoa vir de carro... De carro tem estacionamento aqui isso, mas assim, tem aqui embaixo. Aí, para quem vem de carro, pega essa dica que ele deu. Agora, se você vir pelo metrô, você vai vir até a Luz, aí da Luz pega a linha amarela até os cafés, aí você vai andar reto de 3 a 4 quadras, e vai virar à esquerda. E você vai chegar nesse número aqui. Então, ótimo, ó, veja só. A visão. Né? O rico sempre acrescenta coisa. Quando o pessoal está treinando, eu aprendi isso no esporte, ele faz um movimento, o cara fala, precisa corrigir, mudar. Não precisa mudar nada. Então eu aprendi a comunicar objetivamente, esse mundo que nós estamos aqui, e depois eu vou falar subjetivamente com a comunicação de premonição, clarividência, com intuição, para dar certo. E por que eu estou falando isso? Clara evidência ou clara evidência? Não, clarividência é ver claramente, tá? Mas deixa eu só completar a sua fala. Por quê? Às vezes, as pessoas, até quem dá cursos aí, vai aqui uma dica. Ó, faço ativo, pego na tua mão, mas aí larga o cidadão. Né? Então você tem que trabalhar centrado no cliente. Quem vem da Zona Norte, ou quem vem de trem, ou quem vem de metrô, se pegar a linha amarela na Luz, é mais fácil vir aqui. Mas se a pessoa estiver numa 15 ali, ele pega aqui. Então, por que eu falo centrada no cliente? Quem vem da Vila Mariana, pega a linha 3. E por que o rico pode falar isso? Porque ele anda de metrô aqui, anda de ônibus, e lá no S-Open também, eu orientava as pessoas, principalmente brasileiros, sabe por quê? Porque o brasileiro não pega metrô aqui e chega lá, só quer pegar táxi, andar de carro e almoçar em restaurante que tem toalhas. Por que eu falo isso? Porque aí ele gasta um dinheirão só com condução e comida, entendeu? Então, ó, se você vier de metrô, de qualquer área, é só pegar a linha amarela, Oscar Freire, e 4 quadras está aqui. Se descer na Consolação, 4 quadras virando à esquerda. Então veja bem, se descer na Consolação, é só pegar a Rua Augusta ou a Rua Adoc Lobo já direto e desce, são 9 quadras. Tá? Por que eu falo isso? Porque a pessoa fala, não, mas e se eu chegar de helicóptero? Eu falo, tá bom, tem 2 pontos aqui na frente, tem um prédio ali, você desce do helicóptero em cima e vem aqui. Mas qualquer informação extra, você pode usar o Instagram, pode usar a nossa mídia social. Isso, Augusto Rico. Aí é o seguinte, o ponto, que era o ponto máximo, que agora a gente está se preparando para a parte mais importante, e aí ele vai dar aquele recado maravilhoso e falar 2 pontos importantes. O show do Rico, ele chegou ao ponto que chegou. Então agora nós temos diante de isso aí a gente pode chamar de treinamento? Olha, antigamente a gente chamava de treinamento, depois como eu fiz distinção entre treinável e não treinável, porque os animais são treináveis e as pessoas que têm uma certa dificuldade também, alguns são treináveis. Mas os mais inteligentes, né, o excepcional pode ser para cima ou para baixo. Então, o excepcional para cima, ele também tem uma grande valia, por quê? Porque essa metodologia é centrada no cliente. Se é centrada no cliente, eu não falo que nem os professores, acho que todo mundo está aqui na escada, no 3º degrau, e pau neles. Vamos para frente. Não, vocês viram que até para orientar no metrô,
se é centrado no cliente, tem que ser Verdade. no primeiro degrau da escada. Se você tem paciência para aceitar quem vem vindo no primeiro degrau da escada e chegar até você, quando você for para frente, você vai ter uma metodologia que não vai precisar fazer 5 cursos ou 5 treinamentos. Então, treinamento, curso e mentoria. Hoje está na moda, né? Sim. Então, o cara dá uma mentoria e fala, é tanto e eu vou com você o tempo que for. Só que você vai na mentoria e aí a coisa chega num determinado momento e fala, agora você se vira. É igual a faculdade, você terminou a faculdade, agora você se vira aí. Então, comigo não. Eu peguei, treinamento, curso e mentoria, botei num show com essa metodologia de Uau! brincar com o pessoal, né? Eu falei para vocês, Então, eu falei. Então veja só, botei tudo isso e a pessoa vem, se ela fala assim, não dá, não é o meu momento ainda e não tenho o suficiente para pagar tudo isso, essa mentoria toda, faz só o treinamento. Fez o treinamento, aí, não, eu quero fazer a mentoria e tal. Quanto você pagou no treinamento? Isso é um cashback para você. Olha isso, olha isso. E tem mais, tem alguns Olha bônus que eu nem isso, falo olha aqui, porque isso. todo mundo fala bom, tem mais. Durante 6 meses, se eu der 300 cursos, ou se eu der 3 cursos, você fará todos os 3 pelo valor daquele que você pagou. Que é o Uau! Ou seja, ele chama isso de um acompanhamento com accomplishment. Então, tem mais esse, porque o que é ótimo? Quando você vem e tem alguém, ou você está trazendo alguém pela primeira vez, vai encontrar pessoas que já fizeram isso e vão falar muito mais do que eu. Por quê? Porque a minha metodologia não é para a pessoa chegar ali, tá legal, acabou. Não. É um estilo de vida. Você vai aprender, seja nessa direção, naquela, é a sua direção. Mas para você chegar e fazer a faculdade, eu tive que fazer o grupo escolar, o ginásio e depois o colegial. Hoje você tem que fazer os 9 meses aí, os 9 anos, né? Faz o prezinho, faz o inicial, faz o ensino Então, médio assim, e chega lá. Então a mesma coisa, só para concluir aqui, para chegar e dizer o seguinte, se você quiser mudar da água para o vinho, fala assim, olha, eu estou com energia ruim, amanhã sai boa, não é assim. Você tem que em casa já começar a perceber, faz sua meditação, se você gosta de orar, você ora, à noite quando vai dormir, agradece pelo dia, no dia que você levanta, você fala, hoje eu vou ter um dia bom, né? Aí você fala, eu fiz Ho'oponopono, eu fiz yoga, eu fiz isso, ótimo, junta tudo isso e veja que você é a pessoa mais importante do universo. Uau! E o tempo está aí para você. Então o que você vai fazer no tempo? Mudar o seu cérebro, em vez de não vou errar, eu vou acertar. Aqui nós vamos mostrar o valor das palavras. Vocês viram aqui que quando eu falo um negócio aqui e tal, está mais ou menos assim, vai o Jorge aqui e fala assim, é assim, isso que ele está falando é isso. Uau! Então você vê, nós estamos somando. Não tem aqui, mas isso e tal. Eu comecei falando para vocês, ele fez de uma maneira que eu não faria. Por quê? Porque eu não aprendi. Agora eu já faço. Agora eu já faço. Mas se eu ficar só achando que o meu é o melhor, que eu sou o maior do mundo, não funciona. E aí você fala, não, por que o Rico falou que esteve nos Estados Unidos? Então, quando eu falo, é o que eu obtive lá, que eu pude trazer para vocês. Mas se você fosse lá, em um outro momento, você poderia captar outras coisas que o Rico não Com certeza. Com certeza. E aí, quando você vem para o show tá aí, né? Nós somamos, o show é participativo. Ele mostrou aqui no início como é que estava aqui o ambiente. Nós mudamos as cadeiras de acordo com... E isso nos trouxe até uma... você sentiu algo, quando eu comecei a ajustar, que você começou a perceber que aumentou a tua percepção. Você sentiu algo, o que você sentiu? Então, eu senti quase igual você sentiu agora há pouco. Sério? Porque quando você começou a mexer, eu percebi que você estava à vontade, como se fosse no seu ambiente. Claro, feliz. Então, muito feliz. veja bem, eu estou muito feliz aqui. Quando a pessoa vem para cá,
ela não vem para o meu ambiente. Ela não vem aqui para fazer um curso quadradinho, certinho, e sair bater pau e falar, eu fiz com um cara assim, como no Hotel Glória no Rio de Janeiro. Não é? Eu tive lá um grupo grande, e naquela época a Glória Menezes estava estourando aí nas paradas, então cresceu. Mas se tem 4 pessoas, eu dou curso do mesmo jeito. Se tem 6, eu dei curso com 8, com 10, com 12, e com 12 eu fiquei, eu acho que uns 6 meses dando curso só com 12 alunos, e o pessoal rico porque não... Inclusive, pegamos só esse gancho, Jesus fez a mesma coisa. Tá vendo como é que é o negócio? O cara não deixa eu falar, ele fala. Por que eu ia falar para ele? Que eu ia falar para ele que depois desses 6 meses eu dei uma paradinha assim e alguém falou para mim, Rico, você já percebeu qual é o grupo dos 13? Falei, dos 13? Porque sempre todo mundo fala dos 12 apóstolos. Mas é o grupo dos 13. Caramba, que legal. O mestre está aí. Eu falei, então eu devo estar sendo preparado para uma coisa maior. E aí eu comecei a observar as coincidências. Então você que está vendo os negócios, que não acredita, como eu não acreditava nas coisas ontem, era muito cético, fala em coincidência. Porque primeiro curso que eu fiz, comecei o meu treinamento, eu tinha 33 anos. Uau! Então veja bem, eu falo de 13, porque o pessoal não, mas não presta atenção que na verdade o grupo não era de 12. O grupo tinha um líder. Claro. E aqui eu comecei humildemente. Um líder aprendiz. Eu comecei humildemente a ver as coisas que eu poderia somar nas pessoas. Dificilmente alguém chega aqui, depois de meia hora já não está com a sua autoestima lá em cima. Porque ela sente essa vibração, sente essa energia. Não é? Para aquelas pessoas que falam, olha o que acontece. Vocês querem ver uma coisa? A gente está falando, não sei porque veio na minha cabeça, não vou falar. O meu Instagram, ele tinha 1.400 seguidores. Contratei pessoas especiais para fazer isso, não ia para frente. Aí eu comecei a ver essa história da energia. Falei, não é o momento desse menino, não é o momento dessa pessoa e tal, e fui livrando uma coisa. Aí eu mesmo peguei e encontrei uma menina, que ninguém faz isso. Estava grávida de 6 meses. E eu contratei ela grávida de 6 meses. Uau! Agora não interessa, porque o meu negócio não é para contratar uma coisa num período de ir embora e acabou. De todas as pessoas que passaram por aqui, ela vai ficar, porque ela está na sequência, tocando direitinho, ela é comprometida na casa dela. Ela alcançou uma certa mentalidade, uma frequência que se permite o crescimento interior. Então, isto está no universo para todo mundo. Agora, por que não ocorre? Volto lá nos 93%, nos 7%. Porque 7% está fora desse povo que fica falando assim, olha, você viu aquela fulana? O cara vai almoçar, nem está comendo direito. Ele fica, você viu aquela menina não sei o que, chata, não trabalha, não faz isso. Só fica falando não o tempo todo. Verdade. Muda a frequência, fala, olha, eu a partir de hoje vou olhar as pessoas boas, cada um que entrar aqui vai entrar com o pé direito para me ajudar, para me fazer isso. As coisas estão crescendo agora. Isso. Então, isso que ele está falando, pessoal, seria a prática do que a gente chama hoje de o show do rico. Então, então veja, para você participar do show do rico, tem que levar o show a vida inteira. Você tem que ter um estilo de vida assim. Lei da reciprocidade. Antigamente a cidade era pequenininha, o pessoal ia lá, fazia um bolo, levava, minha mãe fazia, levava na casa do outro, aí o outro não trazia a bandeja de volta vazia. Ponha o pão, você já põe, ele já está na frente. Isso acontece muito aqui no curso. Tem hora que eu paro, eu falo, não vou fazer, não vou dar mais o curso. Por quê? Vocês já estão fazendo o que é para fazer? Vocês já estão falando? Você já alcançou, né? Então veja bem, pela lei da reciprocidade, poucas pessoas hoje usam isso.
Ah, não vou fazer, não vou entregar o ouro pro bandido, né? Eu fiz tudo isso aí, foi uma fortuna que eu gastei, né? Estou gastando uma nota aqui com tudo isso aqui na internet, eu vou dar de graça para a pessoa? Não, a energia que as pessoas me mandam, o que elas me querem hoje, isto é que me faz eu ter essa vibração que eu tenho hoje. Uau! Me faz eu caminhar. Eu estou aqui, eu estou aqui fazendo com o Jorge e faço com as pessoas de graça aquilo que é o meu ganha-pão. Uau! Então, as pessoas que de graça entraram no grupo vão continuar entrando no grupo, só que eu vou fazer agora, vou abrir a gaveta do meu criado mudo, né? Vou olhar também ali e vou pedir para essa menina, vou pedir para o Jorge, vou pedir para a Patrícia, vou pedir para as pessoas, sentiu qualquer coisa, é melhor a gente não correr o risco. Uau! E por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi isso numa quadra de futebol de salão. Imagina vocês, não é para você pegar um negócio e não usar, é para aprender e usar a vida inteira, senão não faz sentido. O que foi que eu aprendi? O cidadão vinha, dava uma pancada em mim e eu dizia assim, será que esse cara não sabe jogar? Ou será que ele é maldoso? Quando ele dava a segunda, aí eu via. Se ele era maldoso, aí na terceira eu evitava. A intenção, a inclinação. Depois, mais tarde, e aí eu que comecei a trabalhar com a autoestima das pessoas, eu falei, para que eu preciso esperar levar 2 pancadas para entender se o cara é bom ou não? Para perceber, olha, já lê a energia antes. Então, é o problema dele. Então, eu trouxe para a energia o seguinte, se você cismou e você é religiosa, faz uma oração, faz uma reza e que Deus mude a energia dela. Se não, inscreve ela aqui. Passa pelo curso aqui com todas as pessoas e ela vai se dar bem. Entendeu? Esse é o Rico. O Rico, sim. Você começou a falar sobre ali o livro e a gente está caminhando aí. Vamos lá. Estamos caminhando para as últimas palavras. Ele já fez aqui um marketing maravilhoso. Eu queria que ele, de repente, comentasse um pouco sobre uma obra que ele está prestes a lançar, tá? Que vai chegar aí. Ele vai ter um momento certo, né? A gente vai fazer um outro para divulgar só isso, mas ele tem algo especial que ele está prestes a divulgar. Não precisa falar muito, viu, Rico? Porque o nível de entrega dele, pessoal, existe uma coisa hoje no marketing, inclusive um dos mais modernos, que eles chamam de entregáveis. O Rico não tem entregável. A pessoa olha para ele, é o integral, não é entregável, é integral. Então eu agradeço, porque estou muito feliz. Além de ter um coração maravilhoso, você está nesta vibe, está aqui dentro, está percebendo essas coisas todas. Eu disse que a coisa mais importante é o tempo. E eu vou dizer a você o seguinte, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu estou por sua conta, se você quiser falar que o dia todo nós falamos, porque é isso que eu faço e essa foi a minha missão. Eu vou, uma outra oportunidade, falar para vocês o que aconteceu na minha vida, porque eu fiquei uns 10 anos afastado. Sim, estou retornando agora em função de uma missão que eu tenho que cumprir. Você está retornando em função de um acontecimento que teve aí, que não é o momento de eu falar agora, porque nós estamos numa... Claro, perfeito, boa, muito alta. Né? E algumas pessoas também são assim, elas às vezes precisam apanhar um pouco do universo. Uau! Né? Precisa tirar uma casca grossa e sentir e falar, olha... Para renovar as penas. Sua missão não é só chegar em casa, fazer comida, cuidar do marido, ou sair de casa e ir lá para fazer, como é que se diz, os desenhos da moda, ou vender. Sim, cada um tem algo mais para fazer. Algo mais. Então, nesse algo mais, é que eu coloco assim... falando no nome que eu criei, que chama-se dízimo emocional. O que é o dízimo emocional? Nossa! Se você estiver emocionalmente bem, se você estiver energeticamente bem, por que não compartilhar isto com alguém que não está?
Nossa, que explosão, Rico! Então, Rico tá demais. Não, então, hoje ele tá demais, hoje ele explodiu. Então, essas histórias eu sempre coloco fazendo e tal. E outra, alguém pensa assim, vai só aprender com cara, tem que pagar dinheiro. Não, você... Quando falaram para mim, o Rico, não põe no TikTok, porque lá o seu público não está. Eu não quero nem saber, eu quero aprender coisa nova. Então eu cheguei, estava um rapazinho aqui, bateu uma bolinha de tênis e tal, no clube, eu falei para ele, você sabe o que é TikTok? Ele falou, eu sei. Você quer? Eu te ensino, te ajudo. Te ajudo. Eu falei, isso daí era da sua turma, né? Espontâneo. Foi espontâneo. Aí eu cheguei para ele, aí ele pegou lá, abriu o negócio e falou, você já tem. Eu falei, como já tenho? Porque na hora que a gente faz o criativo, você faz o CapCut lá, eu ponho no Instagram. Uma hora veio lá, você quer pôr no TikTok? Eu falei, não quero nem saber. Vai aparecer? Eu vou aparecer, eu peguei e pus. Resultado, ele fez isso e hoje nós estamos aí. Olha, pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês terem uma dimensão. A gente está falando com um jovenzinho de 82 mais, entendeu? Eu duvido muito que você encontrou uma pessoa com um Rico. E o nome Augusto Rico, né, o nome por si só, ele já traz uma grandeza. No fundo, todo mundo quer ser rico, né? Assim, vamos lá, todo mundo quer ser rico, mas também pode ser grato. Então, hoje você pode ser grato e pode ser rico. Sim, esta é a ordem. Quanto mais você for grato, a gratidão está aí. Então, falando do método Rico, quando eu descobri que o templo da sabedoria, que todo mundo busca e que Salomão também buscava fora, não está fora, está dentro da gente. E aí, se você trabalhar por sabedoria, não precisa mais nada, porque com sabedoria você tem dinheiro, com dinheiro você estuda, com sabedoria você tem saúde, e com saúde você trabalha e você se dá bem. Pessoal, presta bem atenção nisso que ele está falando, que eu tenho aqui praticamente metade, né? Menos da metade da experiência de vida do Rico. E após eu ter vivido esse momento, né, de reorganização emocional e espiritual, eu comecei a fazer alguns estudos para dentro, profundo. E eu gosto de mergulhar, cada vez que eu mergulhava eu ia mais profundo. E aí, quando eu cheguei na fase mais aguda, que eu falei, olha, cheguei para o papai e falei, eu não estou querendo mais ficar aqui, me tira daqui, eu não estou querendo, estou me sentindo envergonhado por isso. Aí eu falei a primeira vez e eu não ouvi nada. E falei a segunda vez e não ouviu nada. Na terceira vez, eu ouvi um sussurro interior. E aí, partilhando de uma forma mais profunda aqui com o Rico e com vocês, a voz, assim, de uma maneira bem espontânea, falou, é isso que você quer? Então tá bom. Você quer descansar, né? Tá bom. Então eu vou mudar o seu nome. Aí eu falei, pô, eu tô querendo sair desse plano, você quer mudar o meu nome? Rico, por incrível que pareça. E aquela voz sussurrou no meu subconsciente então você vai ser o Gratos. Aí eu, Gratos, eu sou muito curioso. Entrei e comecei a pesquisar, Gratos, o que é isso? Encontrei uma palavra que vinha do latim, Gratos, e aí depois associei com a gratitude do inglês. E como o meu nome, né, de trabalho é Salles, meu nome é Jorge Salles, mas o Salles vem do sail em inglês, né, for sale. Então, Salles, Gratos, aquele que vende a vida com gratidão. Cara, quando falou isso, pensa nessa sensação que eu estou sentindo assim, quase 100 vezes mais, vezes assim, bum! Mas foi uma explosão, sabe, uma bomba atômica interna. Eu lembro muito bem que eu dormi naquele dia chorando de tristeza, pedindo para descansar e sair desse plano. E eu acordei chorando de alegria e permaneci 5 dias com o coração assim, transbordante. Rico, eu não estava mais aqui. A alegria era tão profunda e tão imensa que as pessoas não conseguiam acompanhar. E aí eu lembrei daquilo que eu havia pedido. E aí eu agora voltei a falar.
com essa voz que falou comigo, falou assim: hoje já basta, pois eu não posso suportar as tuas muitas alegrias. E a partir daquele momento, eu acredito que sou um dos poucos seres humanos na Terra que eu tenho uma proibição natural de reclamação, ou seja, eu não reclamo, não digo não, eu agradeço. Aconteceu no meu tempo ou fora do meu tempo, eu agradeço. Aconteceu o que eu gostaria, o que não aconteceu, eu agradeço. Então isso começou a me trazer uma cascata de energia e sinergia tão grande que começou a aparecer coisas muito boas, pessoas muito boas na minha vida, dinheiro, qualquer tipo de coisa que eu quiser fomentar em minha mente, aquilo acontece. E aí eu ouvindo a tua narrativa, e eu estou pensando que o Rico é uma pessoa que pode entender o que eu estou falando, porque eu não falo isso para qualquer ser humano. Então, você sentiu o ambiente, né, energeticamente aqui, para falar isso, e agora eu me dirigia às pessoas dizendo o seguinte, que existem fórmulas que eu vinha dizendo, às vezes você apanha, né? Deus está presente e você muda. Às vezes precisa de uma outra pessoa. Às vezes, como você tem aqui, tem curso só para mudar o nome, não é? Tem curso só para mudar o nome, tem curso só para isso, não meus, mas você tem na internet. Só que eu juntei tudo isto num show. E nisso que você está falando, você vê que profundidade do que você me levou aí. Eu sempre usei o nome Rico, e as pessoas só me conhecem por Rico. E neste show, eu coloquei um Y e mais um C. E quando as pessoas falaram assim, você vai ter já que você tem uma empresa, você vai ter um nome fantasia? Eu disse, não, eu vou ter um nome artístico. Porque cada pessoa que se aproxima de mim é um artista. E agora, juntos, o que nós vamos fazer? Nós vamos programar pessoas para serem artistas das próprias vidas. Uau, da sua própria história. E você, se também você quiser acessar, você viu aqui a ponta do iceberg. Posso usar essa expressão? Pode. Porque olha, quando a primeira vez que eu ouvi o Rico, eu falei, eu não estou encontrando que eu estou vendo, eu sou uma réplica de um outro ser humano que já está vivendo primeiro que eu. E assim, eu falo isso de coração, Rico, porque eu não só admiro o seu trabalho, embora conheça muito pouco, mas por conta da carga energética, né, você sabe que a energia não tem idade. E isso que ele está falando, como que ele chegou aos 82 mais, com essa energia, agora eu estou percebendo claramente que eu já havia falado isso, inclusive um dos meus alunos citou essa semana, que há 6 anos atrás eu citei para ele que o campo energético não tem energia, ou seja, uma criança acessa, um idoso acessa, ou seja, todos são jovens, todos têm energia e vigor e todos que quiserem acessar, eles acessam. Só que ouvindo isso aqui agora, eu percebo que o que aconteceu aqui hoje não foi um podcast, não é simplesmente um momento de recorte para a internet ou rede, foi um presente. Muito obrigado pelo presente. Foi um presente do universo para nós. Então, você veja só, disso que você está falando aí, que as pessoas se ligam, se reencontram, né, e caminham juntas. Eu, pelo que faço, poderia, né, você falou, está na moda agora, recortar cada pedacinho desse e botar na internet e fazer que nem o pessoal, tá vendo, minha Lamborghini aqui, olha minha Ferrari, não sei o quê, olha a minha mansão. A você que está ligado nisso, eu peço para prestar atenção no seguinte, veja, em todo lugar tem malandragem, mas veja, se o cidadão não alugou isso para pagar... Olha o que ele vai falar, o Rico ele é como se fosse um Mr. M dentro da área psicológica. Você vai ser preso, cuidado, o cara vai ser processado. Então veja bem, você comece a prestar atenção, porque 93% é o que você já pensa hoje, 7% é o que eu vou falar agora. Você vai encontrar pessoas boas,
você vai encontrar pessoas que realmente têm dinheiro e não faz falta, aí elas compram o sonho que elas tinham de jovem, né? Quem que aos 20 anos não queria ter uma Ferrari vermelha no quintal de casa? É de criança. É isso aí. Então veja bem, eu gravei no Clube Ouro dizendo assim: ligue nessas pessoas, vejam o que elas fizeram para chegar lá e como elas estão vivendo hoje. Porque quem tem tempo, quem tem dinheiro, quem tem sabedoria e quem tem poder, eu falava de 3 coisas, agora estou falando de 4. Se você tem tempo, utilize para que o seu cérebro melhore e para que você tenha uma mente que possa se ligar energeticamente com um campo universal e trazer a informação que você precisa. Segundo, se você tem sabedoria, se você tem, ou se uma pessoa tem poder, não precisa falar que tem. Você precisa falar, uma pessoa que é rica precisa falar que é rica. Uma pessoa que tem sabedoria precisa falar que tem. Uma pessoa que tem poder precisa falar que tem. Não, fica aí, todo mundo metendo o pau. Olha para ele, olha para ela. Veja bem, uma mulher, eu falei no início, de luxo, beleza e conforto. Então veja bem, uma pessoa está confortável numa posição. Se ela ganhou um pouquinho mais de dinheiro, vamos falar de uma mulher agora. Ela começou a trabalhar numa determinada área, numa empresa. Aí ela já vai para o cabeleireiro, já arruma o cabelo, já melhora, já compra um cordãozinho, um brinquinho melhor, né? Às vezes a pessoa vem fazer o treinamento comigo, quando vinha fazer treinamento, vinha fazer a mentoria, mas assim, mas está muito caro, não vai dar. Aí eu digo para ela: querido, dá uma olhadinha nos seus brincos, no seu relógio, na sua pulseira, no sapato que você está usando. Você está vestida hoje? Paga 2 cursos só num dia. É ruim isso? Não, é ótimo. Porque quem tem autoestima, o que faz? Usa o dinheiro naquilo que quer. Então, se o cidadão tem dinheiro, usa. Se ele tem poder, usa, pega e manda. Eu, quando trabalhava com o pessoal que precisava mandar, eu dizia assim: olha, eu não gosto de mandar. Ah, não, eu gosto de ser obedecido. É diferente, né? Então eu dizia: se eu sei mandar, eu também sei mandar. Só que aí você chega, fulano, eu já mandei fulano, mas ele já fez. Cadê o resultado? Cadê o resultado? Falou: não, ele... Eu quero finalizar essa entrevista dizendo que esse cara, estou muito feliz. Olha, alegria. Certa ocasião eu cheguei para fazer uma locação de um local, assim, de um espaço. Sim. Que assim, é a cobiça do Brasil inteiro esse espaço, né? Ele tem espaço lá para 10 mil pessoas sentadas. Poxa. E eu fui, e um lugar belíssimo, belíssimo. E aí luxuoso. Aí eu fui olhar para saber, né, tudo que precisava, as equipes que eu ia usar para esse evento. E aí a pessoa que faz a locação, ele falou: posso te falar uma coisa? Você tem entusiasmo. E sabe o que quer dizer isso? Quer dizer Deus dentro de você. Ou seja, a minha energia estava tão alta que ela conseguiu perceber que Deus estava dentro de mim. Ou seja, e eu concluo essa entrevista aqui com muita alegria e com entusiasmo, e percebendo aqui Deus entre nós, tá bom, Rico? Eu agradeço a sua participação, me divulgar e tudo mais. Estou à disposição. Se a gente fizer mais alguma coisa, daqui a pouco eu falo do livro. É isso aí. Então, um forte abraço para vocês. Um abraço a todos. Disponham do Rico, que ele está aqui com 3 dedos para passar as 3 melhores coisas da tua vida. É isso aí, um abraço!